Andréia. E boa tarde, pessoal. Estamos começando, então, a nossa reunião de hoje, o nosso estudo de hoje, que é uma continuação, né, dentro do capítulo 7, que é das dádivas do reino. Nós estamos hoje na continuação, no subtítulo 7, a totalidade do reino, onde nós vamos ter, só receber aqui o pessoal, onde nós vamos falar Jesus apresenta assim um estudo de uma forma bem abstrata, falando a nós como tomadores de decisão. Ele não está falando aqui a imagem que nós temos projetado para nós mesmos, esse ser individual, e sim a nós como mente pensante. Essa mente pensante que pode tanto escolher se identificar com o ego, quanto pode escolher se identificar com o Espírito Santo. E é com essa imagem, com esse ser que Jesus traz a lição de hoje, e falando da totalidade do reino. Eu estou falando isso porque a totalidade do reino, a gente precisa levar em consideração isso para compreender que ele não está falando nada físico, nada que possa estar contido dentro de um espaço e do tempo. E para nós começar propriamente dito, então, esse estudo de hoje, fazer essa nossa entrega ao Espírito Santo, fazer a nossa internalização e o aquietamento mental. Para isso a gente dá aquela respirada mais profunda, para aquietar os nossos pensamentos cerebrais, os nossos barulhos mentais. E com essa respiração mais profunda, nós conseguimos acessar com mais proveito essa nossa vontade de estudar agora esse subtítulo que Jesus nos coloca. E para isso colocamos a nossa capacidade de aprender à disposição do Espírito Santo. Que ele se utilize dessa capacidade para que nós venhamos a reconhecer a nossa essência. E com essa entrega, com essa intenção de que o Espírito Santo seja o professor dessa hora, nesse estudo, nós estamos prontos para começar essa leitura comentada do que Jesus tem a nos apresentar aqui nesse capítulo 7, no subtítulo 7, na página 135, a totalidade do reino. E ele começa falando da metafísica, como eu já falei antes, Jesus está falando a nós tomadores de decisão, a nós como mente, como funciona a mente. Hoje nós vamos falar bastante no nível mental, não no nível comportamental, mas no nível do que se passa na mente, que é onde surgem os pensamentos. E nós começamos aqui no 1, que a gente lê assim, que sempre que negares uma bênção a um irmão, tu te sentirás privado, porque a negação é tão total quanto o amor. Então, sempre que eu negar abençoar um irmão, eu não me sentirei abençoado. Tudo que eu faço, ou vejo, ou projeto lá para fora, é assim que eu recebo. Por isso que nós temos necessidade de darmos a bênção, porque é a única maneira de nós sabermos que somos abençoados. É tão impossível negar parte da filiação quanto amá-la em parte. Então, negar uma parte da filiação e achar que o reino de Deus ainda é completo é impossível, porque o reino de Deus, ele só é completo, ele não pode existir sem uma parte. Assim como nós também não podemos amar o saber que somos amados se nós negarmos amor a uma única parte da filiação.
também não é possível amá-la totalmente às vezes. Então, a oscilação dentro do reino de Deus não existe oscilação. O amor é tão contínuo quanto a vida. Não podes estar totalmente comprometido apenas às vezes. A negação não tem poder em si mesma, mas tu podes dar a ela o poder da tua mente, poder esse que é sem limites. Então, aqui que está o segredo de por que, se eu pensar com ódio, se eu pensar raiva, se eu pensar de mal com alguém, por que isso fere o meu ser? Porque a negação do reino de Deus, eu negar que o meu irmão é o amor de Deus, essa negação em si, ela não tem poder nenhum, ela é neutra. Mas o poder da minha mente que fez essa projeção dessa negação, é esse poder que faz com que, para mim, isso seja real. Então, no momento que nós negarmos uma bênção, ou no momento que negarmos o Cristo no irmão e vermos ele como um ego, como um ser separado, o poder da nossa mente faz com que ele realmente, na nossa experiência, seja separado de nós, e como ser separado, ele tanto pode ser ferido quanto nos ferir. E aí o reino de Deus, na nossa experiência, ele deixa de ser completo. E se ele não é completo, ele não é nada, porque o reino só pode ser experienciado de forma completa. A realidade não pode ser apreciada parcialmente. Então, nós não podemos estar no reino de Deus e ainda ver uma falha no irmão. Eu não estou falando do testemunho físico, do comportamento. É na condição mental. Nós temos que saber que por detrás de um corpo, por detrás de um comportamento errado, equivocado, ainda está a mente do Cristo. Então, o corpo, o comportamento, Jesus o compara num outro lugar como um quadro. E o corpo e o comportamento são a moldura. O conteúdo do quadro é o Cristo, é o ser vivo que aparentemente está dentro desse corpo. Então, Jesus diz que o enfoque não está na moldura, não está no corpo, está no ser. Se nós negarmos que por detrás daquele ser ou daquela figura que nós estamos identificando como os olhos, como sendo um corpo, que por detrás dela está o Cristo, se nós negarmos essa santidade do Cristo, nós estamos negando a nossa santidade e o reino de Deus fica fora da nossa consciência. Ele não deixa de existir e nem é afetado por isso, o reino de Deus. Mas na nossa experiência, ele fica fora de alcance, porque nós o negamos. Então, por isso que ele diz que a realidade não pode ser apreciada parcialmente. Ou eu vejo o reino de Deus em tudo e em todos, ou eu não estou consciente dele de forma alguma. Se eu abrir uma única exceção a esse reino de Deus, de vê-lo através ou além da imagem física, de saber que por detrás tem um pensamento puro e santo de Deus, se eu não ver isso, eu estou negando o reino de Deus para mim. É por isso que negar qualquer parte dela significa que tu perdeste a consciência de toda a realidade. A realidade nossa é completa. Ou ela é do reino de Deus, ou na nossa experiência ela não é nada. Entretanto, oi? Leonardo, eu consigo perceber a verdade em nós, seres humanos, né? Sim. Como você falou agora, a gente tem que ver o reino de Deus em todos, mas também em tudo. Em relação ao tudo, é que eu tenho um pouco de dúvida. Talvez eu já esteja até conseguindo vislumbrar assim, de maneira certa. Ver se é assim. Por exemplo, eu vejo todos os seres vivos, ali também está uma mente única, né? Ali também está o Cristo. O mesmo pensamento o mesmo pensamento da mente que projetou essa imagem que está onde eu
estou contida dentro dessa imagem, é o mesmo que projetou uma árvore, uma flor, um animal. Então, sim, o Cristo, o pensamento que é realidade, o pensamento de Deus está em tudo. Então, mentalmente, é razoável perceber tudo assim como luz, que na verdade é o que tudo é, né? Exato, perfeito. Inclusive mineral, as gramas, as flores, abelhas, insetos, tudo ali tem uma... Tudo. Se não fosse essa Tá. luz nele, eu não conseguiria perceber uma forma. Então, por detrás da forma, há um pensamento que mantém essa forma. E esse pensamento, ele só aparece separado de mim porque na mente eu me separei dele, mas ele ainda é parte de mim. O pensamento que mantém essa projeção. Essa projeção é tão holográfica quanto os seres humanos, quanto qualquer outra vida. Mas é uma só mente, a fonte de tudo é a mesma ainda. É o poder do pensamento da mente que projetou isso para fora. Tanto o mineral, o animal, o vegetal, tudo. Então, Tá o que tudo é num sonho real não é a evolutivo, forma, né? é o pensamento por detrás. Tá bom, obrigado, hein? Não sei se ficou claro para todos ou se alguém tem mais alguma dúvida quanto a essa questão do Leonardo. Tá. Mas qualquer coisa, então, podem também falar depois, mas a gente vai continuar então. Então, negar que por detrás, pode ser, se eu negar que por detrás de uma árvore está o poder da mente, que projetou separação em forma de árvore, se eu negar isso, se eu me separar desse pensamento, eu estou me separando dessa árvore. Eu não faço parte, eu já sou eu, um corpo, a árvore é a árvore. E assim a árvore pode me afetar, pode me atacar, como eu a ela também. Mas esses ataques já não fazem mais parte do reino de Deus, já fazem parte do reino do ego, do mundo do sonho equivocado, já fazem parte da delusão, a forma física. O que é real, então, é o poder de vida que vem de Deus. E esse poder é um pensamento que mantém essa vida. Um pensamento que tem sua origem em Deus e que é estendido através da nossa mente. É por isso que negar qualquer parte, então, significa que eu perco a consciência da realidade. Se eu me vejo separado de um animal ou de qualquer coisa que seja, não precisa ser só de uma pessoa, eu perco a totalidade da consciência do reino de Deus, porque eu me vejo separada. Entretanto, a negação é uma defesa e assim pode ser usada positivamente, bem como negativamente. Então, existe uma forma positiva de eu usar essa negação de que eu não faço parte disso. Usada de forma negativa, ela será destrutiva, porque será usada para o ataque. É o que o ego faz. Mas, a serviço do Espírito Santo, pode ajudar-te a reconhecer parte da realidade e assim apreciá-la toda. Então, se eu ver por detrás de uma flor o pensamento puro de Deus, se eu ainda reconhecer o pensamento de Deus, a integralidade do reino de Deus está por detrás da existência dessa flor, eu consigo me conectar ao próprio Deus nisso, e ao próprio ser e a toda a totalidade do reino de Deus. É como funciona a forma fractal. Se eu vejo a santidade numa parte, eu o vejo em todo. Até ele continua, eu acho que dizendo isso, ó. A mente por demais poderosa para estar sujeita à exclusão. Tu jamais serás capaz de te excluir dos teus pensamentos. Então, se eu consigo ver o reino de Deus, o pensamento puro de Deus por detrás de um único ser, o meu pensamento de que eu estou incluída nisso automaticamente fará parte, porque a minha mente é poderosa demais para negar isso. Por isso que
o livro de exercícios, nos primeiros 50 exercícios, especialmente, depois também, Jesus insiste demais no caso de, ele nos pede para usarmos uns poucos casos específicos para pensar a lição do dia, e nós somos livres para escolher sobre qual nós queremos ver a forma da tal lição, mas não nos permitir de forma alguma abrir uma exceção a quem nós não ofereceríamos tal pensamento. Porque uma única exceção, ela mantém toda a consciência do reino de Deus fora da consciência da nossa mente. Por outro lado, ver a consciência na mente, num único lugar, seja numa pessoa, seja na natureza, seja num animal, seja no que for, mas num instante santo, eu reconhecer que é o reino de Deus por detrás disso, a minha mente vai saber que eu também faço parte disso e tudo que há faz parte disso. Nada está fora. Quando um irmão, agora Jesus volta aqui falando sobre perdão. Quando o irmão age insanamente, ele está te oferecendo uma oportunidade de abençoá-lo. A sua necessidade é a tua. Isso aqui é a pura metafísica, porque eu, na minha mente, projetei tanto essa figura física que eu chamo de eu, quanto meu irmão. E cada vez que meu irmão faz uma coisa insana, eu não preciso dizer isso verbalmente, mas na minha mente ele está me dando uma oportunidade de abençoá-lo, porque é um pedido de amor. Ele não está se vendo no amor. O irmão está equivocado em quem ele é. Quem quer comentar? Não, acho que... Continuando, eu acho que eu vi o microfone aberto da Flora. Achei que quisesse comentar, Flora. Continuando então, a sua necessidade, essa necessidade que o irmão tem de uma bênção, ele só pode ter ela porque eu também tenho essa necessidade. Necessitas da bênção que podes oferecer a ele. Não há outro meio de tê-la a não ser dando-a. Aqui o ter e o ser são o mesmo. Eu só sou abençoada se eu estender a bênção. Então, aquilo que o irmão me mostra, eu só consigo ver porque na minha própria essência, na minha mente, isso está em falta em mim. E aí eu vi que falta no irmão. E a única maneira de eu suprir isso em mim é oferecendo ao irmão. E eu só tenho essa bênção justamente por dá-la. Se eu não a dou, eu não a tenho. Então, essa é a forma de Deus, de criação de Deus. É uma lei de Deus. Eu só tenho aquilo que eu dou. Então, ofereço a bênção ao meu irmão, mentalmente. No comportamento, faço o que é mais adequado. Posso falar com ele, posso me afastar, posso me retirar. Posso fazer o que for mais adequado para o momento. Mas, na mente, eu vejo a ausência da luz no comportamento insano do irmão e ofereço essa bênção porque é justamente isso que me falta. Essa é a lei de Deus e ela não tem exceções. Todas as situações são assim. O que tu negas te falta porque não porque esteja faltando, mas porque o tens negado em outro e não estás, portanto, ciente disso em ti mesmo. Então, repetindo, eu só vejo uma falta no meu irmão porque essa falta está em mim. Eu jamais poderia vê-la no irmão se eu estivesse me sentindo suprida, porque é justamente a minha falta que permitiu que eu a veja. Leonardo? Oi. Essa parte eu entendi mais uma vez em relação aos seres humanos. A gente vê uma insanidade no irmão e é uma oportunidade da gente abençoar ele vendo a sanidade que ele realmente é. Mas em relação, mais uma vez, aos animais, por exemplo, eu vejo um cachorro ameaçador, posso perceber também ele na situação de sanidade como um pedido de amor. Porque eu tenho ataque na minha mente ou ele não poderia estar projetando um ataque para mim, porque a mente é a mesma.
Então, no meu reconhecimento, claro que na hora, se o cachorro está te atacando, no momento, fisicamente falando, você faz aquela proteção, o que teria que fazer no comportamento. Mas no que você tiver tempo, no que nós tivermos tempo de em segurança, pensar sobre a situação, aí a gente reconhece que esse ataque não é um ataque externo. Esse ataque está na minha mente, e eu o projetei por acreditar em ataque na minha mente, eu projetei para fora na forma de um cachorro e eu na forma de um ser físico, de uma pessoa, e que esse cachorro então possa atacar esse meu ser físico, o meu corpo. Então eu libero, e no pensamento eu libero esse animal desse ensaio. E assim eu ofereço a bênção para ele e eu recebo também, desfazendo esse acordo de separação e de ataque. Entendi, obrigado. A Aline levantou a mão. Cadê a... Oi, Inge. Sim. Isso. E na questão, trazendo aqui para a forma, o comer ou não comer carne, como é que o curso vê isso? Eu também estaria separando o não comer carne como algo melhor do que se eu comesse, por exemplo. O curso ele sobe um nível acima. A questão é, eu sou um corpo que precisa de alimento ou não sou? Aí o ar que eu respiro, o comer carne entraria na mesma categoria dentro da ilusão já. Claro que pode ser um ataque, mas o curso não faz grau de separação entre ilusão. Então, para o curso, isso entra na categoria de nós, na verdade, somos espírito, somos mente, não somos um corpo. E o espírito e uma mente não precisam alimentar-se de forma alguma de nada. Tudo que o espírito precisa é do amor de Deus, e ele só obtém esse amor, vamos dizer, entre aspas, por seu alimento, oferecendo amor. É a única maneira de obter amor. Então, essa forma entre alimentar ou comer carne ou não, já é uma discussão, vamos chamar assim, egóica, de nos manter presos à ideia de que nós somos um corpo, de que nós somos um ser físico. E aí, eu não entro dentro do mérito se é melhor ou não comer carne. Então, dentro do sonho aqui, é óbvio que, né, então... respeitar a vida animal assim seria o mais adequado, mas isso dentro do nível da nossa realidade do reino de Deus é totalmente inconcebível tal problema, porque nós não somos, repetindo de novo, um corpo, nós não somos um ser que se alimenta. Até essa ideia vem da ideia de que nós usurpamos de Deus a vida. Então, agora, o ego faz a mesma coisa, usurpa dos animais a vida para se alimentar. É o mesmo equívoco. Entendi. Então, essa culpa em comer carne, ela é algo que também precisa ser desfeita. Exato, a culpa não nasceu de comer carne. A culpa estava ali anteriormente na mente, por se pensar separação de Deus, e foi projetada para fora para se manifestar através do comer carne. Ela não conseguiu ser escondida da mente. E o que escapou para fora do que foi escondido foi invertido de cabeça para baixo, e agora parece que a culpa vem de comer carne. A culpa estava antes. Entendi, da separação inicial. Isso é só uma projeção. Isso, dessa mesma culpa inicial, uma fragmentação dessa culpa. Sentir essa culpa agora diminuída. Entendi. Ok. Isso. Obrigada, Inge. E o Márcio levantou a mão. Oi, Inge. Oi. Eu quero fazer uma pergunta na sequência da do Leonardo. Ele estava falando sobre quando um animal, né, tenta nos atacar. Mas quando isso acontece,
entre parentes, né? Um exemplo, irmão, tia, sei lá, essas pessoas fazem críticas ou essas pessoas têm alguma ação em relação a gente, é a mesma coisa, né? Eu já tinha aquilo na minha mente, eu projetei Perfeito. essa pessoa e essa pessoa está mostrando só o que eu penso. É Exato, isso. é exatamente isso. E aí, mentalmente, agradeço ao meu irmão, que é o Cristo, que é essa pessoa que no comportamento me atacou, por me mostrar esse ensaio da minha mente, porque eu não saberia que na minha mente eu tenho esse ataque se ela não tivesse demonstrado, e libero ela desse nosso acordo secreto, feito fora da mente de Deus. Libero ela mentalmente, entrego ela como parte de mim mesma ao Espírito Santo. Isso corta essa obrigação que, entre aspas, a mente fez, projetando ela e a mim com esse acordo pré-programado de uns atacarem e eu ser a vítima. E aí eu não preciso ficar me preocupando em qual... Porque geralmente quando a gente está estudando, você fica preocupado qual é a crença que está gerando isso, que crença que não sei o quê, será que é a escassez, será que é a rejeição? Não fica perdendo tempo com isso, porque também não importa. Perfeito, porque a crença, na verdade, é a separação, né? Tentar, Se o que tá ali... Isso. Tentar fuxicar como que o ego fez isso é só dar mais realidade ainda à separação. Ótimo. Reconhecer o ponto inicial, por isso que o curso é extremamente simples e ele se aplica a todas as situações. E nós não precisamos de longas análises em nada, porque essas longas análises servem só como um desvio de atenção do ego. Porque só pra gente... por detrás delas está, né, o desejo secreto de tornar isso tudo muito real. Na verdade, eu, quando me observo assim, eu percebo que eu estou tentando intelectualizar o que Jesus disse. É como se eu quisesse usar o que eu penso, usar o que Jesus está dizendo para reforçar o que eu penso. E aí eu fico divagando ali, procurando qual que é a crença, que crença que é essa. Aí, por isso que eu te fiz essa pergunta. Perfeito, e obrigado, e muito importante isso, pessoal, essa pergunta do Márcio, porque o ego adora nos distrair procurando as crenças. Não tem nada de errado se eu percebo qual é a crença em dar-me conta disso. Agora, perder tempo buscando o que está por detrás, vai direto ao ponto inicial, vai direto na mente. E na mente é sempre a mesma coisa. Joguei o reino de Deus fora porque eu não quis, porque eu optei pelo reino do ego. A curiosidade de saber como que seria esse outro mundo, a parte do mundo de Deus, levou a melhor. Aquele pensamento inicial de separação. Esta é a causa inicial. E aí eu tomo consciência que eu tenho esse pensamento e é esse pensamento que eu entrego para o Espírito Santo. O resto é com ele. Tomei consciência, assumi ele, entreguei. Oi, Kelly? Oi. E aí me ocorre o seguinte, quando é um fato, assim, como é que eu posso colocar, mas assim, um abuso ou um estupro, quando não é um ataque só de forma verbal, vamos dizer, porque, né, como Físico. o Márcio cita, né, me falou alguma coisa, mas e quando é a nível, tipo assim, por exemplo, se eu fui abusada quando eu fui, né, criança, isso gerou em mim alguns traumas, também, como se aplica isso? É isso que eu quero, né, tipo assim, como que eu vou abençoar? É difícil, né? É por isso que isso aqui é no nível mental e não no físico. No nível físico, praticamente, se o físico fosse real, seria impossível perdoar uma situação de estupro, por exemplo, a uma criança. Né? Seria impossível. Isso. Mas reconhecendo que isso não é real e que a mente projetou a si mesma, numa partezinha a criança e noutra parte aquele que é o estuprador, a mente ela projetou isso num sonho por causa da insanidade que tomou conta da mente, aí sim é possível de entregar esse pensamento que acreditou
que é possível o ataque, para esse desfazer disso, entrega esse pensamento para o Espírito Santo e estende a bênção tanto para essa partezinha que de pensamento que aceitou parecer ser a criança, quanto aquela parte que aceitou parecer ser o estuprador. E aí essa bênção de liberação vai a ambos, e inclusive por tomar conhecimento disso e entregando ao Espírito Santo, lembram-se que o Espírito Santo desfaz os efeitos daquilo que o ego fez. E aí se cura os efeitos, as sequelas que uma situação dessas traz no trauma aqui, no físico, porque isso aqui causa traumas que seguem por mais de uma geração, né? Que, né, o trauma mental que fica, por exemplo, numa situação de estupro, ela se repete nos pais, né, nos filhos, nos netos, tamanho é o trauma. Então, quando reconhecido a insanidade disso, porque isso não aconteceu no reino de Deus, só foi projetado de forma equivocada para representar a ruptura de Deus, e esse pensamento que projetou isso é devolvido ao Espírito Santo e ele é purificado, ele nos é devolvido e agora sem trauma. Isso lá atrás, quando a gente viu aquela explicação de Jesus que o Espírito Santo pode ainda curar na terceira e quarta geração a iniquidade dos pais, né? Aquilo que na igreja parecia uma ameaça, que os filhos netos podem sofrer pela maldade dos pais, o Espírito Santo diz ele pode desfazer ainda dentro dessas gerações. Então, mais ainda é uma situação de levar o perdão, de abençoar verdadeiramente. Esse perdão abençoa e libera a todos desse ensaio. Obrigada, Ingrid. Certo. Mas, continuando então aqui. Deixa eu ver, nós paramos no 2. Até vou repetir aqui no 2,6 para pegar de novo então o fio da meada. O que tu negas te falta, não porque esteja faltando, mas porque o tens negado em outro e não estás, portanto, ciente disso em ti mesmo. Então, se eu nego que o meu irmão é o Cristo e eu digo que ele é um ego estuprador, eu estou negando isso em mim mesma, que eu sou o Cristo e que eu sou perfeito, porque eu estou negando a imperfeição no meu irmão. Toda resposta que dás é determinada pelo que pensas que és. E o que queres ser é o que pensas que és. Então, eu vou pensar do meu irmão, se ele é um Cristo ou se ele é um estuprador, dependendo do que eu penso que eu sou. Se eu me vejo já como parte de um Cristo, é assim que eu vou pensar nele. Se eu me vejo atacada e separada de Deus, eu vou pensar que ele também é assim, que ele é esse estuprador. E por isso o que queres ser é o que pensas que és. Então aquilo que a minha mente decide que eu sou, se eu sou um Cristo ou sou um ser à parte de Deus, aquilo que eu penso é aquilo que eu acredito que sou. E assim sendo, o que queres ser determina necessariamente toda a resposta que dás. Então, se eu fico totalmente revoltada com uma situação que eu vejo e eu aponto o dedo e eu condeno, essa resposta só vem porque eu me vejo condenável. Porque isso me irrita, porque eu também sou assim. Porque se eu me ver o Cristo, não é que eu não vou ver o ensaio insano do irmão. Eu vou ver sim, mas eu vou ver por detrás disso um pedido de amor, ausência de amor. E eu vou ser aquela que vai estender essa luz que lhe falta. Porque ele por si só não está sendo capaz ainda de ver essa luz. Ele está tão equivocado que ele ainda acredita que ele é esse ser separado e malvado e capaz disso. Então, mentalmente, estendo essa bênção. E isso cura a minha mente. Não precisas da bênção de Deus, porque isso tu tens para sempre, mas precisas da tua. O retrato que o ego faz de ti é de privação,
desamor e vulnerabilidade. Isso aqui também, a gente não precisa discorrer sobre isso, porque todos nós entendemos que todas as pessoas se enquadram dentro disso, no ego. Não podes amar isso. Então, esse retrato que o ego nos ofereceu não pode ser amado. No entanto, podes muito facilmente escapar dessa imagem, deixando-a para trás. Tu não estás lá e aquilo não é o que tu és. Então, Jesus está falando aqui a quem? Ele não está falando dessa imagem. Ele diz, tu não és isso. Ele está falando a mim, o ser que Deus criou, o ser real que tem a mente. Nós, como tomadores de decisão na mente. É a ele que Jesus está falando. Por isso que ele diz que eu não sou essa imagem que eu estou vendo. Não vejas esse retrato em ninguém ou o terás aceito como o que tu és. Então, se eu achar que meu irmão é essa imagem, que o comportamento dele, que os meus sentidos físicos estão recebendo como retorno do comportamento, e eu acreditar que meu irmão é isso que eu vou acreditar que eu também sou. E aí eu não saberei que eu sou uma mente que pode escolher servir ao Espírito. Todas as ilusões acerca da filiação são dissipadas conjuntamente, assim como foram feitas conjuntamente. Então, um só pensamento se fragmentou e fez toda a ilusão, assim também a correção, ou ela é aplicada a todos, ou ela não existe de maneira alguma. Só no chat. Tá. Só continuação, então, aqui no 3.8. Não ensines a ninguém que ele é o que tu não queres ser. Então, se eu não quero ser esse ser separado e egóico, eu quero me reconhecer como eu realmente sou, como um filho santo de Deus, eu não devo também pensar sobre o meu irmão, que ele é um ser separado. Então, não ensinar isso é perdoar o meu irmão, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Porque ele ainda é um Cristo, embora ele ainda não o saiba. Mas eu preciso saber isso no meu pensamento. O teu irmão é o espelho no qual vês a imagem de ti mesmo enquanto durar a percepção. Isso aqui é a coisa mais certa que existe. O meu irmão é um espelho. O mundo é um espelho. O que na minha mente se passa, como eu não estou ciente da minha mente, porque a minha consciência está presa ao físico e eu estou fora da mente, a única maneira de saber o que se passa pela minha mente é pelo efeito espelho, é olhando o que eu vejo no mundo. E se eu me conectar ao ego, eu vou ver ataques. Se eu me conectar ao Espírito Santo, vou ver amor ou extensão de amor. Márcio? Ô Ing, e quando alguém te dá um prejuízo financeiro, sei lá, alguém te dá um golpe, você compra alguma coisa, a pessoa não te entrega, ou a pessoa vai lá e de alguma forma ou te empresta um dinheiro e não te paga. Uhum. A ideia do roubo, ela falhou contigo, né? Sim. Qual é a representação aí, além da separação? Quem por primeiro roubou a quem? Nós pensamos que roubamos a vida de Deus. Nós tomamos dele indevidamente essa consciência de pensar que somos a parte dele. Nós fizemos a mesma coisa que o outro agora está representando de forma física. Na nossa mente, nós fizemos a mesma coisa inicialmente com Deus, com a crença da separação dele. E aí eu olho para esse irmão e perdoo. Aí eu olho no irmão, vejo que essa representação nasceu desse pensamento meu separado de Deus, que eu só projetei isso para ele para me livrar dessa culpa, aí assumo a responsabilidade por esse pensamento e entrego para o Espírito Santo. E aí meu irmão é liberado desse acordo secreto que eu fiz com ele, dele representar para mim o que eu fiz com Deus. Para eu me punir por isso, eu fiz essa representação e ele aceitou ser esse malfeitor. Entendi. Então ele passa a ser o meu salvador
porque Ele está me dando uma oportunidade de curar a minha mente. A Gabriele? Levantou a mão. Oi, Gabriele, pode. Oi, primeira vez que eu tô falando aqui. Assim, ó. Tem uma coisa que tá me matando há muito tempo, é sobre como eu conseguir me perdoar pelas coisas que eu fiz errado. Quando eu fiz... Quando é o contrário, você é a malfeitora, você é a vitimadora, né? Porque eu até tô com mais facilidade de perdoar os outros, mas a me perdoar é muito mais difícil. E aqui no mundo é mais difícil nós nos perdoarmos, por causa do sentimento de culpa. Mas o pensamento é o mesmo. Eu não sou isso que eu fiz. Quem fez isso através de mim foi o ego. Eu não fiz isso. Eu ainda sou o Filho Santo de Deus. Quem fez essa maldade toda que eu vi através do meu comportamento foi porque eu concordei em ensinar para o ego. O ego me ofereceu essa ideia, mas eu não sou o ego. Eu não sou isso. Eu apenas aceitei isso para mim. Então, de novo, levo esse meu pensamento que aceitou se identificar com o ego para o Espírito Santo. Porque isso não sou eu. Eu ainda sou aquele que pode escolher isso que eu projetei aceitar, levo isso para o Espírito Santo para ser desfeito. O mesmo processo de perdão. A mesma liberação do irmão vai então para mim. Justamente porque eu não sou isso, eu ainda sou o Filho Santo de Deus, mas equivoquei-me. Aceitei um pensamento do ego. O ego me ofereceu esse pensamento e eu o comprei como se fosse meu. Obrigada. É o mesmo Gabriele, sistema, o mesmo perdão. Oi? Posso falar ainda? Sim. É porque eu passei por esse mesmo situação da Gabriele, né? Uhum. Eu tinha muita dificuldade, tenho ainda, né, de me perdoar. Jesus, né, traz pra gente que a gente perdoando, vendo a inocência do nosso irmão, né, nosso subconsciente também vai começar a perceber a nossa inocência. Perfeito. Daí vem o perdão. Uhum. Então, é sair praticando. Perdoa tudo que puder. O tempo todo a gente tem muita oportunidade de perdoar. Bem lembrado, Leonardo. Sem praticar, isso aqui é só mera teoria. Isso que nós estamos conversando, por enquanto, aqui é teoria. Mas se não for aplicada nos casos específicos, vai só, no máximo, ser uma bela ideia. Não vai ter resultado, retorno nenhum. Então, com a prática, sim. E é a prática que convence a mente, não a teoria. A teoria nós só temos que aprender para saber por onde praticar. Mas é a prática sim. Por quê? Porque o Espírito Santo não falha. Então, a gente pode entregar para ele cheio de dúvidas, não tem problema nenhum. Até se nós não tivéssemos mais dúvidas que o Espírito Santo ia desfazer, nós já estaríamos curados. Então, não tem problema nenhum. Às vezes o ego diz, não, tu não pode praticar porque tu não acredita. Jesus diz, pratique mesmo assim. A questão de acreditar não é um requisito para funcionar. Agora, o praticar é. Sem praticar, sem reconhecer que eu comprei esse pensamento do ego, que eu me identifiquei com esse pensamento do ego e eu agora não quero mais isso para mim, se eu não praticar, levar esse pensamento ao Espírito Santo, sentir largando ele ao Espírito Santo, o Espírito Santo não pode fazer nada por mim, ele precisa desse convite, para daí sim, ele entrar em ação, ele desfazer o equívoco, que é essa ausência de amor, e ele preencher de amor, que é a cura. E devolver para nós esse pensamento curado agora. Devolver esse pensamento com a certeza da cura da mente. O feliz retorno desse pensamento que antes nos perturbava. Agora vem a paz. Então, só. A Rafaela também levantou a mão? Não, Inge, eu queria falar com relação a esse ponto que a Gabriela levantou, que eu acho interessante, né, como eu faço esse exercício, pensar que quando eu tive atitudes consideradas reprováveis, eu estava na mente errada.
né? Perfeito. E agora eu tenho a possibilidade de escolher a mente certa. Então, é um mecanismo muito simples para você desenvolver também a compaixão. Quando você consigo mesmo, né? A compaixão consigo mesmo, né? Consigo e com os outros, assim. Quando você olha para outras pessoas tendo atitudes, entre aspas, reprováveis, né? Aqui, você é muito rápido para mim, assim. Nossa, a pessoa está na mente errada, ela ainda não sabe. É como se fosse uma criança que está fazendo uma coisa inconsciente, assim, né? E assim é mesmo. Fica fácil. Parabéns, isso já é a prática, né? No ato que está acontecendo ter esse pensamento. Já é uma forma bem prática. Obrigada, Rafaela. Obrigada. Achei importante a complementação da Rafaela, porque uma vez eu ouvi de uma pessoa de um curso de milagres, dizendo assim, que era só eu fazer o que eu quisesse e depois perdoasse que estava tudo bem. Se eu fizesse de novo, estava tudo bem. Então, assim, estava envolvendo um tema de traição, né? Então, assim, eu posso sair dormindo com quem eu quiser, depois eu só perdoo. Daí eu falei, mas como assim? Mas aí eu vou escolher errado de novo? Mas é só perdoar. Então, eu achei interessante a Rafaela trazer isso, porque a gente se perdoa, mas passa a escolher com a mente certa. E agora ficou mais claro para mim. Obrigado. E é isso mesmo. A questão é que se eu estou perdoado, por que eu vou voltar a... Porque o que é a traição? De onde é que ela surgiu? O pensamento de traição. Na origem, porque eu gosto sempre de ir na origem. Eu pensei que traía a Deus, traía o reino de Deus por pensar separação. Se eu curei esse pensamento, por que eu ainda vou apreciar aqui no comportamento a traição se ela não existe mais no meu pensamento? Se eu continuo apreciando ela, é porque eu não levei esse pensamento ao Espírito Santo, ou então são aquelas camadas, eu estou dando um pouquinho ao Espírito Santo para desfazer, mas não todo ele ainda. Mas se realmente eu levei o meu pensamento, assumi que a traição é esse pensamento projetado para o mundo físico, essa culpa ganhou forma aqui, mas que ela nasceu na crença da separação, porque eu acredito que traía a Deus, e eu levei isso para a correção do Espírito Santo, e ele corrigiu, e agora eu sei que eu não traía a Deus, a ideia de traição acaba, termina, não existe mais. E se ela não está mais na minha mente, eu não consigo mais fazê-la no comportamento, porque ela simplesmente não está mais lá. Então, não é trabalhar no comportamento para curar a mente, é curar na mente que automaticamente o comportamento muda. Agora, trabalhar no comportamento seria eu não trair jamais no comportamento, mas continuar pensando o tempo todo traição. Então, isso seria tentar mudar a mente pelo comportamento. Isso não funciona. Só funciona de cima para baixo. Na verdade, eu acho até que seria uma forma de ataque, porque você fica desistindo de algo que você quer. Você quer muito aquilo e aí você fica se culpando, né? Você fala, nossa, como eu queria fazer isso, e aí você fica se atacando. Ambas as coisas levariam, tanto o trair como não trair é o mesmo lado, a mesma face. Não seria ainda oferecer a outra face e ver a inocência. Seria só duas formas diferentes do mesmo equívoco. Obrigado, Ink. Certo. Mas, continuando aqui no 3, lá no final, no 10, só vou repetir para a gente pegar de novo a sequência do pensamento. A percepção, aqui no 9, vou repetir. Então, o teu irmão é o espelho no qual vês a imagem de ti mesmo enquanto durar a percepção. E a percepção vai durar até que a filiação se conheça como um todo. Então, enquanto um único pensamento se achar separado, vai parecer que existe um mundo físico. Tu fizeste a percepção e ela tem que durar enquanto a quiseres. É uma decisão. As ilusões são investimentos. Aqui está outro grande ensinamento de Jesus. Então, o que é esse mundo ilusório? É um investimento que eu fiz na minha mente. Eu retirei meu investimento do reino de Deus e apliquei em cima das ilusões. Elas duram, as ilusões, enquanto tu as valorizas. Então, eu fiz esse investimento e enquanto for importante para mim, ela continua existindo. Os valores são relativos, mas são poderosos porque são julgamentos mentais.
Então, a ilusão não tem poder nenhum, mas a mente é toda poderosa, porque o próprio poder de Deus está na mente. Por isso que os valores onde eu invisto é tão poderoso. A única maneira de dissipar ilusões é retirar delas todo o investimento e deixarão de ter vida para ti, pois as terás colocado fora da tua mente. Então, não existe outro jeito de nós sairmos do círculo vicioso da ilusão. Eu preciso parar de apreciar a ilusão. No momento que eu deixo de apreciar, que eu voltar a apreciar o reino do céu, a ilusão deixa de existir, porque tudo está na minha mente. E a mente está onde meu coração, onde eu coloquei o meu tesouro. E o meu coração está no meu tesouro. Isso são os investimentos. Enquanto a Rafaela... Tem aquele trecho bíblico, né, Inge, que fala: a boca fala do que o coração está cheio. Exato, né? Não tem como dizer, eu não queria dizer isso, era meu investimento. Enquanto as incluis na tua mente, tu lhe dás vida às ilusões. Enquanto for isso que eu quero ser, é isso que eu dou vida, porque a vida é um pensamento, um poder de criar que eu tenho. Então eu faço com que a ilusão seja real, que ela forme vida para mim. No entanto, nelas não há nada para receber a tua dádiva. Na ilusão não tem nada que possa viver de fato. É uma delusão. É um sistema de ilusão que cria mais ilusão. Só parece ser assim para mim, enquanto eu investir assim. A dádiva da vida é tua para ser dada, porque te foi dada. Então, a dádiva de vida vem de Deus. Não és ciente da tua dádiva, porque não a dás. Não podes fazer com que o nada vive, já que o nada não pode ser vivificado. Então, no momento que eu me retirei do reino de Deus e dei o meu investimento em cima de uma ilusão, eu tentei fazer vida dentro da ilusão. Mas como a ilusão é nada, na verdade, nada aqui vive. É só uma projeção. Porque eu não ofereci a vida que no céu, no reino de Deus, eu estendo a vida. Aqui não é possível. Por conseguinte, não estás estendendo a dádiva que tu ao mesmo tempo tens e és, e assim não conheces o que és. Então, a dádiva da vida no céu, eu tenho e eu a sou. Por isso que no céu, ter e ser são o mesmo. Como a gente comentou no grupo essa semana. Aqui no físico, na projeção, ter e ser são separados, mas na realidade, ter e ser no céu são a mesma coisa, porque só a unicidade, só a totalidade existe. Toda confusão vem de não estenderes a vida, porque não é essa a vontade do teu Criador. Então, não é vontade de Deus que eu não estenda a vida. Isso eu fiz a parte dele. Então, quando eu invisto na ilusão, num reino fora do reino de Deus, a minha própria vontade, eu não estou estendendo mais a vida, estou projetando. E isso não é vontade do Criador. Deus quer que eu estenda a vida assim como eu a recebo, porque vida e felicidade e alegria são o mesmo. Deus quer que eu estenda amor, vida e alegria. Para mim, os ter também. Então, ter e ser são o mesmo. Tu não podes fazer nada à parte dele, de Deus, e efetivamente não fazes nada à parte dele. Então, na real, eu não estou fazendo nada aqui na ilusão. Eu estou sonhando que estou fazendo. Não estou fazendo nada. Segue o seu caminho, o caminho de Deus, para lembrar-te de ti e ensina o seu caminho, para que tu mesmo não o esqueças. Como é que eu ensino o caminho de Deus? Vendo no meu irmão o ser real, ver o ser de Deus no meu irmão. É assim que eu ensino a mim mesma. Dá só honra aos filhos de Deus vivo,
do Deus vivo e inclui-te no meio deles com contentamento. Só a honra é dádiva adequada para aqueles que o próprio Deus criou dignos de honra e a quem ele honra. Então, este é um sentimento adequado para um filho de Deus. Ao invés de eu me conectar com um ego e aceitar aquela imagem que ele projetou, toda equivocada para um filho de Deus, no meu pensamento, ao ver o Cristo nele, só a honra é devido. Esse é um sentimento adequado. Dá a eles a apreciação que Deus sempre lhes reserva, porque são os seus filhos, seus amados filhos, nos quais ele se compraz. Deus se alegra no Cristo que está naquele irmão malfeitor que o ego está me mostrando uma imagem totalmente deturpada de um Cristo. Deus ainda se compraz no Cristo dele. Por isso a honra a ele. Tu não podes estar à parte deles, porque não estás à parte de Deus. Descansa no seu amor e protege o teu descanso amado. Então, proteger o descanso é ser vigilante a favor disso. Manter esse pensamento. Mas ames tudo que ele criou, do que tu és uma parte, e não podes aprender sobre a sua paz e aceitar a sua dádiva para ti mesmo, como tu mesmo. Então, ou eu amo o Cristo, porque ele é o amor do qual eu sou. Se eu não amar e preferir olhar um ego nele, eu não saberei que sou amor e não me sentirei amada. E esse é o ponto onde nasce todo o equívoco. Não podes conhecer a tua própria perfeição enquanto não tiveres honrado todos aqueles que foram criados como tu. Então, se eu não ver a santidade por detrás da imagem faltosa do meu irmão, eu não saberei que a santidade ainda é a minha essência. Uma criança de Deus é o único professor suficientemente digno de ensinar a outra. Então, aqui entra o nosso papel. Um único professor está em todas as mentes e ele ensina a mesma lição a todos. Então, o Espírito Santo, ele está presente em todas as mentes. Ele é um só. Não existem 2 Espíritos Santos, ou 3, ou milhões. Ele sempre te ensina o valor inestimável de cada filho de Deus, ensinando isso com paciência infinita, nascida do amor infinito pelo qual ele fala. Todo ataque é um chamado à sua paciência, já que a sua paciência é capaz de traduzir ataque em bênção. Então, aqui que está o segredo de nós levarmos o pensamento faltoso que eu vejo o irmão praticando ao Espírito Santo. O Espírito Santo sabe transformar isso em bênção. Não sou eu que abençoo, porque eu já estou equivocada em ver o ataque no irmão. Mas o Espírito Santo sabe fazer isso se eu o permitir. Aqueles que atacam não sabem que são abençoados. Atacam porque acreditam que são destituídos. Eles se acham em falta do reino de Deus, por isso que eles atacam. Dá então da tua abundância e ensina a teus irmãos a deles. Então, dá a tua bênção, dá o amor de Deus que é abundante em ti, ensinando assim a eles que eles também são amor, oferecendo esse amor mentalmente a eles. Não compartilhes as suas ilusões sobre a escassez, ou perceber-te-ás como se algo estivesse te faltando. Então, se eu acredito que aquela escassez que eles estão representando através do ataque é a realidade deles, eu também vou me sentir assim, porque eu mesma vou me sentir destituída do amor e das bênçãos de Deus. O ataque, ele jamais poderia promover ataque, a não ser que tu tenhas percebido como um meio de privar-te de alguma coisa que queres. Então, o ataque eu quis, por isso que eu vi lá fora, porque ele serviu para eu obter alguma coisa. No caso aqui, quando veio aquele pensamento de separação de Deus,
Para mim me manter dentro de um reino separado de Deus, eu preciso promover o ataque, porque ele me afasta de Deus. Então, eu não quis mais o reino de Deus, eu quis ver no que esse outro reino individual daria. No entanto, não podes perder coisa alguma, a não ser que não a valorizes, e, portanto, não a queiras. Isso te fez sentir-te privado dessa coisa, e através da projeção da tua própria rejeição, acreditas então que os outros estão tirando-a de ti. Então, eu que quis separar-me de Deus. Por que eu quis separar-me de Deus? Porque para mim, por um instante, aquele reino separado de Deus, aquele reino individual tinha mais valor. E assim o céu deixou de ter valor para mim. E por isso que eu pude perder na minha consciência a consciência de céu. Porque no instante que eu quis outra coisa, o céu deixou de ter valor. E por isso que eu perdi. E agora eu estou projetando a culpa disso num outro. Uma culpa de uma coisa que eu fiz. Tens que estar amedrontado. Até vou repetir aqui do 3 para pegar o fio da meada. Tu te faz sentir-te privado dessa coisa, no caso do céu, e através da projeção da tua própria rejeição, acreditas que os outros estão tirando-a de ti. Então, por isso, esse mundo físico aqui cheio de ataques. Para eu projetar que alguém outro está tirando isso de mim, mas que eu não quis, que é esse reino de Deus. Tu tens que estar amedrontado se acreditas que o teu irmão está te atacando com o fim de arrancar-te o reino do céu. Essa é a base fundamental para toda a projeção do ego. Aqui que nasceu o poder do ego. Aqui que o ego fez o seu reino, esse mundo físico projetado aqui. Porque eu acredito, eu dei poder para ele, para que aparentemente não fui eu que joguei o céu fora. Eu estou fora do céu, eu não estou na paz porque um outro tirou isso de mim. Se o outro não estivesse me conflitando, eu estaria ainda na paz. É isso que o ego quer através de cada ataque, de cada ensaio que o irmão concordou de fazer. Falando aqui do ego, sendo a parte da tua mente que não acredita que é responsável por si mesma e sem aliança com Deus, o ego é incapaz de confiança. Então, o ego é essa parte de mim que ele diz que eu não sou responsável pelo que eu estou vendo do irmão. A culpa é dele, ele que está ensaiando isso. O ego nega que isso anteriormente ao irmão projetar estava na minha mente. E eu dei para ele esse papel. Eu concordei e ele também concordou, isso é o tal do acordo secreto, de agora representar esse ataque para mim. E pode ser eu comigo mesmo também, com o meu corpo físico, com o meu comportamento. É a mesma coisa também. Ao projetar essa crença insana em que tu foste traidor para com teu Criador, ele acredita que os teus irmãos, que são tão incapazes disso quanto tu, estão empenhados em tirar Deus de ti. Então, o ego, ao acreditar que eu me separei de Deus e que meus irmãos também se separaram de Deus, coisa que é tão impossível quanto eu mesma separar de Deus, isso é muito impossível, totalmente impossível. Então, agora o ego acredita que eles são tão faltosos quanto eu, e por isso que eu acho que eles que roubaram a minha paz. A minha paz eu perdi porque eu parei de valorizar o céu, só isso. Eu valorizei outra coisa. Eu botei o meu investimento em outra coisa. Tirei o meu investimento de Deus, com aquela ideia de separação, e eu botei meu investimento em alguma outra coisa. Botei meu investimento no que isso daria. Isso é a causa da ausência de consciência de céu na minha mente. Meu irmão não tem nada a ver com isso. Ele apenas está agora representando uma insanidade que eu acredito que esteja na minha mente. Sempre que um irmão ataca outro, é nisso que ele acredita. Então, sempre que alguém ataca, ele acredita que o outro que está roubando a paz dele.
Ele não acredita que foi a ausência do investimento dele no céu que tirou a paz dele. Ele acredita que a causa está no outro e ele quer isso de volta. Ele quer a paz de volta. E por isso ele ataca o irmão. A projeção sempre vê os seus desejos em outros. Se escolhes separar-te de Deus, é isso que pensarás que os outros estão fazendo contigo. Então, de novo, o investimento. Eu pensei em separação de Deus, mas estou pensando nesse mesmo momento, nesse mesmo instante, enquanto eu vejo o ataque no meu irmão. Se eu não ver o Cristo no meu irmão, eu estou investindo na separação e não no céu, nele. Tu és a vontade de Deus. Então, o ser real, o que eu sou. Então, eu não posso ser esse ser identificado com o ego, porque eu ainda sou a vontade de Deus. Não aceites nada mais como a tua vontade ou estás negando o que tu és. Então, no momento que eu aceito ser um reino separado de Deus, eu estou negando o que eu sou. Nega isso e atacarás, acreditando que foste atacado. Mas vê o amor de Deus em ti e tu o verás em toda parte, porque Ele está em toda parte. Então, esse é o segredo da salvação. Ver o amor de Deus num instante em mim ou em qualquer situação, e eu o verei em todo. Vê a sua abundância em todos e saberás que estás nele, em Deus, com eles. Eles são parte de ti, assim como tu és parte de Deus. Sem a compreensão disso, tu és tão solitário quanto o próprio Deus, quando seus filhos não o conhecem. A paz de Deus é essa compreensão. Compreender isso só pode trazer paz para Deus. Esta é a paz de Deus. Só existe um caminho para sair do pensamento do mundo, assim como só existiu um caminho para entrar nele. Compreende totalmente, compreendendo a totalidade. Então, quando eu me vi a parte dele, eu me separei do mundo. Quando eu vejo novamente que isso é impossível, que o amor de Deus ainda é real, é a volta à consciência ao céu. Recebe qualquer parte do sistema do pensamento do ego, percebe qualquer parte do sistema do pensamento do ego como totalmente insano, totalmente delusório, totalmente indesejável, e terás avaliado todo ele de forma correta. Então, um único perdão, um único pensamento que vê o quanto é totalmente insano, delusório e indesejável ver essa projeção do ego no irmão, e eu terei avaliado todo o ego como a mesma coisa, totalmente indesejável. Aí meu investimento parará de estar no ego. Eu vou voltar de novo a investir no amor, no meu ser, em Deus, na paz, na luz. Essa correção te permite perceber qualquer parte da criação como totalmente real, totalmente perfeita e totalmente desejável. Querendo só isso, terás só isso. E dando só isso, serás só isso. Novamente o ter e o ser o mesmo. Quando eu só quero ver essa santidade, eu a terei. E se eu só a der, eu a serei. Assim, ter e ser são o mesmo. As dádivas que ofereces ao ego são sempre vivenciadas como sacrifícios, mas as dádivas que ofereces ao reino são dádivas para ti. Elas sempre serão guardadas como tesouros por Deus, porque pertencem aos seus filhos amados, que pertencem a Ele. Todo o poder e toda a glória são teus, porque o reino é deles. Todo o poder de Deus é parte do meu reino. Este é o investimento são. É isso que a salvação, que a expiação tem a nos oferecer. É isso que o Espírito Santo tem a nos oferecer. A volta da totalidade
do reino na nossa mente. Com isso, nós concluímos, então, esse subtítulo da totalidade do reino. Flora? Inge, eu queria agradecer profundamente você compartilhar o curso como você compartilha, a metafísica do curso. E aqui para o meu treino é fundamental. Obrigada, Flora. Gratidão. E, pessoal, eu só compartilho isso porque eu tenho esse pensamento da mente certa e eu me conecto na mente certa de cada um de vocês, por isso que eu sinto tanta gratidão também. E o ganho do reino de Deus é infinito. O que eu tenho recebido em forma de paz, e de luz, e de amor, e de compreensão, por vocês me permitirem compartilhar mentalmente desse ensinamento. Muito grata também a vocês. Vou voltar aqui para o chat, agradecimentos, e vai o nosso agradecimento também. A Jânia está participando a primeira vez ao vivo. Oi. Oi, Inge, né? Isso, Inge. Olha, eu quero agradecer também, já tem uns 3 anos, sabe, que eu faço o estudo desse livro maravilhoso, e fico assim, procurando na internet, né, aprender mais, e descobri esse grupo, né, vendo no YouTube, né, as gravações, eu fiquei assim, fascinada, mas como é que você comprou esse grupo, como? Aí fui nos comentários, encontrei lá em contato com o e-mail, né, e achei assim maravilhoso, porque assim, né, como a Flora está dizendo, o nosso treinamento é algo a mais, assim, mais aprofundado, a gente vai entendendo, porque aqui é só compreensão, a gente não está para saber por que isso, por que aquilo, é compreender, no caso a totalidade, é vivenciar, né, a experiência, e é muito gratificante. Obrigada. Que bom, obrigada pelo teu compartilhar, Jânia. Muito importante para nós todos, porque isso aqui só tem um objetivo, né? Nos trazer um alicerce para nós praticarmos. Porque como que nós poderíamos praticar esse perdão como o curso nos ensina, se nós não tivéssemos aprendido ele? Se nós não saberíamos. Como todos que vêm nesse mundo, eles não têm como saber disso, porque senão não estariam enganados em acreditar que são um corpo separado. Então, como que a gente saberia, né, de voltar à sanidade se nós não tivéssemos quem nos ensinasse? Então, Jesus nos deixou esse material maravilhoso, né, compartilhando o que ele aprendeu também do Espírito Santo, e ele não reserva nada para si, ele passa tudo, né, para nós. E ele nos inspira também, o Espírito Santo, através dessas palavras do curso, a nós voltarmos de novo, como tomadores de decisão, a termos novamente uma opção de voltar à cura. Porque antes a gente estava equivocado e nem sabia que tinha escolha. Simplesmente acreditava que essa mente equivocada era o nosso lar e pronto. E hoje nós sabemos que temos essa possibilidade. Gente, olha só. Imagina fazer um cartaz e colocar na parede da tua sala. Só imagina. Mas vê o amor de Deus em ti e tu o verás em toda parte. Porque Ele está em toda parte. Vê sua abundância em todos e saberá que estás nele com eles. Eles são parte de ti, assim como tu és parte de Deus. Isso aqui nós tínhamos que ler. Se a gente ler uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite... Cura toda crença na escassez, toda crença na falta, toda crença que traz tanto medo dentro desse universo separado de Deus. Cura tudo, né?
é uma lembrança e é um pensamento que o Espírito Santo tem guardado por nós. Na nossa mente certa, isso está gravado. Nós, como tomadores de decisões, precisamos escolher ouvir esse pensamento da mente certa. Muito grata, então, por essa aula que vocês fazem ser maravilhosa também, pelo compartilhar da mente certa de vocês como tomadores de decisão, permitem que a gente chegue nesse sentimento maravilhoso, nessa expectativa feliz de cura total da nossa mente. E nós já temos 1h15, então vou encerrar aqui a gravação, agradecendo mais uma vez, então, a vocês também no chat. Eu vi vários agradecimentos e agradeço a cada um, e principalmente, né, nossa gratidão a esse irmão maior, né, a Jesus, que nos possibilitou esse material tão maravilhoso, e só gratidão, né, por Deus ter dado essa resposta em forma de Espírito Santo, que não nos deixa esquecer da nossa realidade. É o papel dele esse.